Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja, esse é o Elocast e hoje estamos aqui para falar sobre vida de jornalista, a verdade por trás do crachá e da notícia. A gente trouxe Suziane Freitas, repórter e jornalista, para debater um pouco do assunto com a gente. Então, para iniciar esse episódio, eu queria pedir, Suziane, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho e da sua trajetória com o jornalismo, né? Se apresentar, dizer onde é que você trabalha. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Assim, é um prazer, primeiramente, agradecer, né, a Deus, né, por estar aqui, e agradecer também à mesa diretora, que a gente assim chama, a instituição escolar, o querido professor, meu professor, viu? Eu tenho todo o privilégio de falar isso. Agradecer primeiramente também a vocês, né, que convidaram, né, a gente para estar aqui. Eu me chamo Suziane Freitas, ela já deu todo, né, o roteiro aí de que a gente está falando hoje sobre a vida e vivências de um jornalismo puro, sólido. Eu sou produtora da TV Jornal, né? Hoje estou produzindo os jornais da casa, né? Que são divididos em 3 ali. Mas eu também fui já estagiária, né? Assessora de comunicação. E além disso, né? A gente também faz muita coisa, né? Que chamamos de freela, né? Que são os trabalhos externos que a gente vai conseguindo. A gente consegue assessorar uma médica, a gente consegue assessorar um advogado previdenciário, como eu também falei aqui. Mas, sobretudo, eu tô nessa jornada aí faz um bom tempo, né? Só de jornalismo eu tenho o quê? 5 anos, já é um bom tempo. Aliás, 7 anos, né? Jornalista, mas na casa estou há 5 anos, né? Efetivada, né, no Sistema Jornal do Comércio. Comecei minha trajetória seguindo o portal NE10, eu acredito que muitos já, né, ouviram falar sobre o portal, que é também um produto da casa do Sistema Jornal de Comércio e de Comunicação, e a gente começou a ler através das mídias digitais, né? Antes de eu ser produtora da TV Jornal, eu entrei ali como uma pessoa trabalhando no portal NE10, conhecendo o que era mídia digital, enfim. Depois de um bom tempo, né, no caso, ano passado, eu fui promovida, né, e comecei a atuar na área jornalística da emissora TV Jornal Canal 2, bastante conhecida. De lá para cá, né, somando tudo, aí já vai um bom tempo de convívio com o jornalismo, mas sou feliz, né, com essa profissão que, né, tanto queria, né, e assim, desde o tempo colegial, né, eu cheguei a entender que o meu objetivo era ajudar as pessoas através da comunicação. E quando eu estou comunicando, eu estou ajudando. E é muito bom fazer parte dessa, né, comunicação, porque eu me adequei e encontrei um lugar no qual eu posso ajudar o próximo. Essa sou eu, essa é Suziane Freitas. Que coisa boa. Tudo isso que tu falou tem muita conexão com os propósitos e objetivos do Elocast, né? Sim. Porque a gente criou esse podcast sobretudo pensando no poder da comunicação, né, do quão ela consegue transformar a realidade dos jovens. E aí a gente observa muito, hoje em dia, e eu acho que isso é uma pauta que eu queria muito trazer aqui para conversar contigo, que é a relação das redes sociais com o jornalismo hoje, né? Porque, assim, a gente observa que o uso de redes sociais ele vem aumentando muito entre os jovens. E o Elocast, inclusive, a gente fez umas postagens no Instagram perguntando: vocês ainda assistem ao jornal? Vocês leem jornal? Vocês veem jornal físico hoje em dia e tal? E a galera não. Prefiro TikTok, prefiro Instagram, não sei o quê. E existem hoje veículos de informação oficiais dentro do TikTok e das plataformas digitais em geral, né? E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer e aí você responda de acordo com as suas vivências, experiências. O que é que você acha que hoje diferencia um jornalista de uma pessoa comum? Porque com o celular na mão hoje em dia, qualquer pessoa tem o poder de produzir informação, né? E aí, qual é o diferencial de um jornalista dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje? Marcela, você foi bem assertiva nessa sua pergunta, porque
A gente, hoje em dia, né, que faz jornalismo, que se dedica, né, na faculdade e depois a gente vem para o mercado de trabalho, a gente observa muitas coisas, né, no nosso dia a dia. E uma das coisas que você mesmo citou, e o que mais nos impressiona é essa bomba, né, que hoje, né, é utilizada por todos nós, principalmente a geração Z, né, no qual está inserida aí jovens, adolescentes. E o que diferencia um jornalista, veja, é a apuração, é o comprometimento com aquela informação, né? Veja, tem toda, por exemplo, na casa, né, a qual eu tenho um orgulho muito grande, né, de dizer que faço parte do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, a gente está incluído em todas as plataformas. Mas para a gente estar incluído em todas as plataformas, a gente tem uma equipe que se dedica, né, diariamente a estar ali apurando. Né? Você falou sobre a bomba da internet. Veja, o que a gente mais vê diariamente, já que eu estou produzindo um jornal, né, da casa, aliás, são 3 jornais na casa, e o que é que diferencia a informação quando chega numa rede social para a gente na mesa ali do produto? Os ordinários da vida, não discriminando nenhum, são parceiros, amigos parceiros. Eu tenho muitos. Meu Deus, se eu ver aqui no telefone, é muito dono de página, é muita pessoa administrando página e dizendo, aconteceu isso, vamos ver, é verdade. No calor da emoção, a gente pensa que, né, tá ali acontecendo e às vezes está, realmente, né? Um exemplo, aconteceu um acidente na BR-101, num trecho bastante de difícil acesso e um caminhão atravessou, né, fez uma curva, né, proibida e aí ficou atravessado no meio da pista. Foi o caso de hoje que a gente deu. A gente abriu o jornal falando sobre isso com uma NVzinha. O que é a NV? Nota Vivo. É aquilo que a gente passa com um vídeo que a gente recebe, né, de pessoas que estão ali diariamente cruzando, né, a BR, passando pela BR, e já estava falando, o trânsito está congestionado. Mas eu recebi isso da onde? Da internet. Né? Então ela pode eu recebi de uma pessoa que administra uma página. Então, mas como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Aonde é que eu vou chegar? E aí, qual é o meu dever como jornalista e o que diferencia? Está aí na apuração. Eu preciso procurar quem faz parte ali daquela rodovia. Quem toma conta hoje em dia? A Polícia Rodoviária Federal. É ela que está observando, né, todas as vias, né, da nossa região metropolitana, Grande Recife, enfim, interior do estado. Mas eu preciso apurar, eu preciso ligar para a Polícia Rodoviária Federal para saber se de fato aconteceu aquilo. E, de fato, quando a gente entra em contato, a Polícia Rodoviária fala, responde a gente e diz, aconteceu mesmo de fato, tá aqui, o trânsito tá congestionado, e a gente corre para poder colocar, bater aquele texto e enviar para que aquele conteúdo, ele seja, né, veiculado em nossos telespectadores, para os nossos telespectadores e para a televisão. Então, o que é isso? Esse é o trabalho da produção. Então, para mim, o que diferencia é isso, é o comprometimento com a informação. A gente não pode se abster, né, a só aquela informação que veio da internet, né, que veio de uma página, que veio de um TikTok. A gente precisa apurar. E eu acho que é isso que hoje em dia, às vezes, muitas pessoas se perdem. É muito fácil, realmente, a gente ir pra rua, eita, tô gravando aqui, isso é verdade. Mas será que é mesmo? Isso aposta, né? Tem outra coisa também que eu queria citar, importante, que às vezes também tem vídeos antigos e não são falsos. De fato, talvez aconteceu aquela informação, aquele acontecimento, aquele fato. Mas isso faz tempo. Então eu preciso também verificar isso. E como eu faço? Tendo uma produtora, tendo uma jornalista que tenha compromisso com a informação, que quer dizer a verdade aos telespectadores que estão ali nos ouvindo. E eu acho que, assim, essa velocidade com que, como você bem falou, né, que os conteúdos estão sendo postados hoje em dia, com essa moda de página de fofoca que vai postando tudo assim que acontece, deve influenciar de alguma forma no jornalismo hoje em dia, né? Porque além dessa velocidade de propagação de informação, né, o tempo de atenção das pessoas hoje em dia é muito reduzido, né? Então a galera não consegue passar muito tempo prestando atenção numa coisa só. Até para assistir um filme assim,
A galera tem dificuldade, né? Isso. De ficar 2 horas preso numa tela. E aí você ficar preso em tentar passar o conteúdo ali, a notícia, em poucos segundos, e acho que acaba se perdendo muita coisa, né? A velocidade, Marcela, ela é interessante. Ela chega de forma absurda pra gente. Desde o horário Tem dias que a gente fala, assim, colegas, né, da profissão, que a gente não tem nada, assim, que não tá acontecendo nada. Mas tem dias que acontece tudo e ao mesmo tempo, né? A gente começa já o dia dizendo assim, eita, se o dia começou agitado, o final do dia pode ser mais tranquilo. Ao mesmo tempo, não, é agitado também. Mas aí, às vezes, tem essas ondas, né, frenéticas que ora oscila, ora não. Mas quando chega essa velocidade de informação, as nossas chefias, né, um beijo para Lara, que vai me acompanhar, minha chefe da manhã, um beijo para o Wellington, que carinhosamente eu chamo, que também está nos acompanhando, vai nos acompanhar, né, ouvindo esse podcast. Ele nos orienta, ele faz assim, ó, vai chegar a uma velocidade de coisas, mas a gente só vai dar isso se a gente conferir de fato se é verdade. Porque o que é que está acontecendo? As mais temidas fake news, né? A gente não quer dar uma informação falsa ao nosso telespectador. Até porque o telespectador, ele quer saber o que é que de fato está acontecendo em casa, no trabalho, enfim, no roteiro que ele segue, seja para qualquer compromisso, mas ele quer procurar e saber a verdade. Então, a gente tem esse compromisso independente. Eu tenho minha chefe, que eu aprendi com ela assim, ó, aconteceu um assalto, tá? Na rua tal, né, no bairro tal, e aqui no Grande Recife. Vou dar um exemplo. Quem ele roubou? O assaltante. Ele roubou um casal, vou dar um exemplo. Ele roubou um casal, né, um casal que estava saindo para trabalhar, e esse casal, quando ele sai para trabalhar, ele tem a moto tomada. Isso foi um acontecimento que foi hoje, inclusive, porque são tantas as coisas, né, aí a gente já cita os exemplos mais frescos. E eles estavam saindo, chegando em casa, vieram do trabalho, o criminoso levou a pizza, que eles estavam com a pizza, veja, é até inusitado, mas eles estavam com uma pizza e com a moto. O assaltante chegou também a pedir o telefone, mas depois, né, alguns metros, o assaltante ainda jogou o telefone, porque ele disse, não leve meu telefone não, ele ainda fez uma petição para o criminoso. Mas, como é que eu posso veicular isso aqui, na televisão, para que os meus telespectadores possam ver? Eu preciso, de fato, conversar com a vítima para saber, de fato, se realmente foi roubado a pizza, o telefone e a motocicleta. Ela me confirmando através do boletim de ocorrência, que é importante, que é um registro muito importante. A gente vê lá e conferir, ó, de fato, foi isso mesmo. Então, é a verdade. Ou seja, independente da velocidade da informação, a gente só dá com 2 condições, Marcela. O contato, o boletim de ocorrência, que isso vai mostrar que eu estou certa no que eu quero mostrar ao meu telespectador. Entendi. Então é isso, né? Comprometimento com a verdade. Isso. E o processo de apuração. E me diz uma coisa, sobre inteligência artificial, que, assim, ela vem influenciando e trazendo questionamentos em relação a diversas profissões, né? No jornalismo, como é que tu acha que ela impacta? Você tocou numa feridinha hoje, que a gente tá, né, cada vez mais aí, veja, mostrando sua força, né? Porque, veja só, ela é uma aliada em algumas situações. Uma vilã em outras. E uma vilã em outras. Por quê? Ela é considerada uma aliada. Em alguns momentos ela vai te ajudar. Uhum. Isso aí é de fato, né? A um termo, a uma informação, no momento ali da situação, da velocidade, se confirmar a situação, os fatos, eu preciso colocar aquilo no ar, ela pode dar uma ajuda. Faça assim, siga assim, ela pode dar um caminho, um norte. Sim. Mas ela pode ser também uma vilã, porque hoje ela é considerada um robô. E o que é um robô? Ele não está ali presente. Ele vai ouvir você. Você vai dizer tudo para ele. Você vai passar tudo para a inteligência artificial. Mas ela não vai ser você que vai falar com a fonte. É verdade. A fonte. Uma polícia. A fonte. Uma médica. A fonte. Uma advogada. Imagina.
Dona Teresa do Alto Cajueiro perdeu o benefício dela porque ela deu entrada de forma errada. A advogada previdenciarista que cuida disso, ela vai dar um norte àquela senhorinha que perdeu a aposentadoria, né? Porque ela deu entrada errada. Sim, não tem nem comparação, né? Quem é que vai falar? Inteligência artificial não vai colocar ela cara a cara. Quem é que de fato vai colocar cara a cara a senhorinha nessa condição? Somos nós, entendeu? Então, a inteligência artificial, ela é uma aliada, ela é boa. Já tem várias, a gente, né, na redação, a gente até comenta sobre isso, conversa. Como é que vai ser se de fato ela for consolidada? Será que ela vai ter o poder, né, de tirar eu da cadeira e deixar? Não tem como, não tem. Então, são trâmites, sabe, Marcela, que a gente ainda olha assim e toca na ferida. Por quê? Porque sabe que ela é poderosa, Sim, né? Mas ao mesmo tempo, ela é uma vilã, porque ela não é considerada uma pessoa, feito eu e você. A gente vai em busca, a gente corre atrás, a gente rala, a gente brinca até. Lá no meu amigo Amado também vai ouvir isso, e ele disse assim: Suzy, você já pagou a cadeira na faculdade, humilhação 8? Por quê? Porque isso é uma brincadeira, Marcela, mas isso é verdade, porque pra gente conseguir alguma informação, a gente sofre e rala pra ter isso. A sensibilidade, né? O tato. Exato, com certeza, ouvir. Imagina, eu já tive casos, por exemplo, né, o que eu mais pego, hoje sou uma produtora considerada da tarde pelo meu chefe de polícia, faço tudo em que envolve polícia, mas também faço outras matérias também, que são matérias frias que a gente chama, e denúncias, enfim. Mas será que a inteligência artificial que vai ouvir Dona Marcela ficar ligando? Vou até citar você, o seu nome. Dona Marcela, uma senhorinha de lá que está faltando uma energia na casa dela, e ela está 3 dias sem energia, desesperada porque queimou a geladeira, queimou o fogão. Veja, queimou tudo. Quem é que vai ligar para a Neoenergia para ajudar? Não é a inteligência artificial. Entende? Então, em alguns momentos ela é boa. Ela entrega o que a gente quer, que a gente procura. Mas, ao mesmo tempo, ela é para mim, um robô que vai estar ali, vai lhe ouvir, mas não vai poder entregar tudo o que você quer. Eu, como jornalista, acredito assim. E tem também a questão da produção de imagens e vídeos, né? Gerados por IA, que geram muitas fake news também, né? Eu mesmo tô com dificuldade já de diferenciar o que é vídeo produzido por IA e o que não é, né? No TikTok, no Instagram, a gente vê muito isso. Um perigo, inclusive, teve uma jornalista da gente, repórter da casa, Suelen Brainer, queridíssima, né? Quem sabe também ela não esteja aqui, Rodrigo de Luna, enfim, são tantos nomes bons para estar aqui, Rodrigo de Luna, assim, Cíntia Ferreira. Quem lembra de J. Ferreira aqui? Eu lembro. Você lembra? Apesar que você é de uma geração muito nova, mas J. Ferreira é um nome muito né, composto aí, forte no jornalismo. Cíntia Ferreira está seguindo o legado do pai. Cíntia Ferreira também, um cheiro para você, minha querida. A gente é parceira de trabalho. Enfim, são Diandra Monteiro, Valson Balbino, Juliana Oliveira. São tantos repórteres que já vão, inclusive, ficar aqui, viu, professor? Já vou encher a agenda, mas isso é bom a gente mistificar de que Suelen Brainer, ela, inclusive, a gente fez uma matéria com a própria repórter, porque pegaram o vídeo dela, introduziram e colocaram uma voz de IA. E ela disse, gente, isso não está acontecendo comigo. O que é isso? Né? Então, assim, foi bem, assim, difícil para a gente entender isso. A gente fez a reportagem, inclusive, e a gente tomou as medidas cabíveis, até por ela, né, no caso, tomou as medidas cabíveis porque a gente sabe que hoje em dia isso até pode levar a pessoas, né, a sofrerem golpes, né, por exemplo. Com certeza. Então, e a jornalista é melhor. E tu acha, agora falando um pouco de ética jornalista, né, tu acha que o jornalista ele tem alguma parcela de responsabilidade pelo que as pessoas fazem depois de consumir uma informação? Tipo assim,
uma notícia é publicada e a partir dela uma pessoa começa a receber muitos ataques, né? O hate, o famoso hate que a gente chama, né? O jornalista tem alguma responsabilidade em relação a isso? Veja só, que você acha? É um pouquinho difícil, assim, a gente mensurar a dor, primeiramente, daquela pessoa que esteja levando hater. Sim. Recente, a gente fez com todo o intuito do mundo de ajudar uma pessoa que isso aconteceu, viu? Que, inclusive, fez uma corrida de Uber. Não sei se vocês chegaram a ver a propagação dessa informação. E ela informou a gente que o motociclista, né? Ela é uma mulher de estatura grande, mais forte, né? E ela recebeu a informação de que teria quebrado a moto dele. E esse motociclista Acho que eu fiquei sabendo. teria... Isso foi muito cauteloso em relação à nossa equipe, que, de fato, independente, né, de questão de gordofobia, enfim, não foi certo o que esse rapaz, né, fez com ela. Ela, infelizmente, teria quebrado a moto diante do peso dela, mas ele foi lá na casa dela, né, no portão da casa dela, e pichou à frente da casa dela, dizendo que aquela situação teria causado um dano para ele pelo peso da mulher. Ela nos procurou, né, preste atenção no que no decorrer da história. Ela nos procurou, e quando ela nos procurou, né, ela disse assim, eu quero denunciar, porque eu achei um absurdo. E, de fato, a gente se compadeceu dela, claro, como éticos, né? E dissemos, não, isso está errado, isso é crime, né? E o que foi que aconteceu? A gente fez a matéria. Essa mulher, no outro dia, começou a receber diversos comentários horríveis. Tinha gente lá em comentários que eu vi dizendo assim, a moto está bem? A vida humana está onde? A moto é mais importante do que a vida humana? Então, como jornalistas, né, a gente repudiou comentários. Inclusive, o nosso repórter Rodrigo de Luna foi bem assertivo nas palavras dele em relação àquilo, porque a nossa ética jornalística é proteger a sociedade. Não é afastar, é juntar. A gente tem um compromisso com a sociedade. Eu presto serviço para quem? Não é para... Eu levo a prestação de serviço para o meu telespectador, para um pai de família, para uma pessoa que é cadeirante, um PCD, para uma pessoa que, enfim, é moradora de rua, que também pode parar em algum momento e pode assistir ali a televisão, né? As nossas programações das mais respectivas emissoras. Isso eu falo de uma maneira geral, claro, mas a minha prestação de serviço é para a sociedade. Eu preciso dizer, entre aqui e aqui eu estou com a sociedade. Sim. A sociedade é mais importante. Então, acho que você deu para entender aí onde é que a gente se adapta. Sim. No lado da sociedade. É o lado que nos puxa a isso. Entendeu? Com certeza. E, assim, trazendo um pouco do que você falou sobre o comprometimento com o processo de apuração, né? Falando sobre o compromisso com a verdade e tudo mais, eu acho que com os veículos de informação que a gente tem hoje, disseminados nas redes sociais, que não são necessariamente oficiais, talvez as pessoas elas tenham preferido consumir informações que confirmam o que elas já pensam, ao invés da verdade, sabe? Isso. Porque vão se criando bolhas, né? Tipo assim, com o algoritmo, você vai assistindo TikTok, vai rolando os vídeos, e de acordo com o que você for curtindo, interagindo, ele vai te recomendando mais conteúdo relacionado, né? E aí acaba que você fica preso dentro daquela bolha de conteúdo que só diz aquilo que você quer ouvir. E aí quando você vai pra uma emissora de TV e esses veículos de imprensa que são oficiais e que são imparciais, Sim. você deve já ter escutado críticas, inclusive, né? De alguma forma, alguém que tenha
sido influenciado por fake news e tal, contestando a verdade? Tem alguma experiência para contar em relação a isso? Olha, Marcela, são tantas, na verdade, mas quero abreviar diante de tanta... A gente fala muito, né? Jornalista fala muito, e eu gosto de conversar, né? Acho que vai até ser um pouquinho dificultoso para o menino da edição que está ali, mas a gente gosta de trazer mesmo esses exemplos. A bolha, como você fala, ela existe em situações que a gente, né, a gente se olha num local jornalístico, mas de uma forma que a gente precisa sair, olha como um todo no geral ali, mas precisamos sair porque a gente precisa dar espaço para ouvidas, né? E, de fato, a gente fica a questionar quando acontece essas questões digo de modo geral, tá? Nenhum forçando aqui questão de instituição, mas a gente precisa entender que a imparcialidade é o que deve prevalecer, como você falou. E se a imparcialidade, ela reina, que para mim é o ideal, eu acho que tudo flui. Por que, Marcela, eu tô te falando isso? A pergunta foi, será que diante dessa bolha vocês só ficam ali ou saem? Não é isso? A gente precisa sair. A gente tem que ouvir os dois lados da história. Se Marcela está dizendo que é laranja e Pedro está dizendo que é azul, eu preciso ouvir o lado de Marcela e o lado de Pedro. Então, como é que a gente constrói isso? Ouvindo as pessoas. Tem uma denúncia em relação a uma situação bem difícil, bem delicada, de uma violência contra uma professora da escola, de um aluno. Vou citar um exemplo. A mãe disse que o aluno é santo e que ele está ali, né, super educado na escola, fazendo a tarefinha de casa, mas na verdade a professora não diz isso, que o comportamento dele, mas ele agrediu uma coleguinha porque a coleguinha estava lá quietinha e só porque a coleguinha maltratou ele, né? Mas o relato da professora, será que ela não serve? Será que não serve para dizer uma contra-resposta? Ô, gente, Suzy, eu estou trazendo para mim. Não foi isso bem que aconteceu, não. Então eu preciso tirar os dois lados. Porque a gente sempre vê jornalista, repórter falando, mas eu acho que acima de tudo, e as conclusões que a gente tira, né, de todos os relatos que você contou, é que o jornalismo é um espaço, acima de tudo, de escuta, né? De escuta de relatos, para a partir disso a gente construir informação. Então, para dar continuidade, vamos para o próximo bloco. Eu trouxe a participação muito especial dos nossos seguidores do Instagram. Que massa! Não é? A gente abriu uma caixinha de perguntas para a galera colocar, se eles tivessem a oportunidade de conversar cara a cara com o jornalista, o que é que eles perguntariam? E aí eu selecionei 4 perguntinhas dos nossos seguidores para fazer uma cara a cara com o jornalista. Perfeito! Então, primeira pergunta. Como vocês decoram 1001 notícias que falam? Rapaz, veja, eu já sou prova viva disso, que até quantas vezes eu perguntei seu nome? Acho que umas 5. Umas 5 vezes. Mas porque a gente às vezes na velocidade da informação a gente pega e esquece. Mas com o dia a dia, Marcela, a gente vai pegando isso. Veja, hoje eu tive foram 6 conteúdos diferentes que foi ao ar, só produzidos por mim. Vou te dizer, vou tentar lembrar, que agora a gente já está dando mais descontraído, mas um eu falei sobre a prisão do homicídio que teve no Cabo, o outro foi sobre o caminhão que ficou atravessado na Belém, um outro foi uma mulher que foi agredida pelo ex-companheiro, ele descumpriu uma medida protetiva e foi preso em flagrante hoje, porque ele teria, né, agredido ela, cadeia dele que merece. A gente, jornalista, a gente quer fazer o que é bem. Um casal teria sido assaltado, aliás, teria sido preso, um homem teria sido preso, mas a mulher não, porque ela não foi localizada, ela ainda está sendo localizada pela polícia, e o homem, ele foi preso de fato, porque ele estaria assaltando moradores da localidade de Igaraçu. Veja, posso respirar? Oxe, à vontade. Teve também uma
uma NV que a gente falou sobre uma nota viva, onde os policiais da delegacia de Afogados, inclusive meus amigos das policiais de várias delegacias, abraço para vocês, nos ajudam muito também, são fontes nossas, inclusive, viu, Marcelo? Que nos ajudam cada dia a chegarmos à informação correta, coerente. E aí ele me enviou uma situação de que o Zap da delegacia estaria disponível para receber denúncias a respeito de um homem que teria furtado aparelhos, notebooks de uma loja de eletrodomésticos caríssimas, né, e reconhecidas no bairro de Afogado, no bairro de Prazeres, Jaboatão. Fiz o Tabarato, que é um quadro que a gente fala. Veja, já não, é mais cedo, né? Foi bem mais cedo, eu acho que eu assim. Tem um caso que já é para amanhã, então assim, a gente decora porque a gente apura, a gente liga, a gente vivencia de fato aquela comunhão que eu digo, que é comunhão, como se fosse um casamento. A vítima, a pessoa, o porta-voz e você ali. No meu caso, vítima, que eu estou dizendo casos policiais. Mas pode ser um porta-voz, uma médica, enfim, um presidente de uma associação. Né? Um dia depois eu também estava falando sobre um presidente do Sind.pe, porque a gente estava vendo uma pesquisa que deu alta no país inteiro em relação ao trigo. Será que em Pernambuco afetou o preço? Então a gente tem que ver. Já passei, não passei não? Então, é decorar, porque na vivência diariamente a gente vai pegando, a gente vai lidando com as informações. Acho que eu respondi, né? Respondeu. Porque tipo, não é como se eles entrassem, só lessem, né? Isso. A notícia e reproduzir. Eles entram em contato direto. A produção, ela fala já com o repórter. Um exemplo, eu sou produtora, vou citar um exemplo, você é um repórter da casa. Repórter Marcela. Olha, Marcela, eu estou te passando uma pauta agora, que é assim, assado. Eu te dou a primeira ouvida, né? Tu vai me ouvir sobre aquela informação, mas daqui a pouco tu vai receber a pauta. E aí tu vai ler 5 minutinhos, tu já vai estar com tudo na mão. Simples, todo dia, a gente pega. Respondeu. Segunda pergunta. Qual é a parte mais difícil do teu trabalho? Posso falar mesmo? A parte mais difícil do trabalho é quando um entrevistado. A gente tem tudo em uma tarde e às vezes a gente não tem nada. Como assim isso não tem nada? Vai ter tardes que eu quero informação, eu quero casos, eu quero tudo e não tem. Acho que é uma parte mais assim difícil. Mas mesmo assim ainda surge alguma coisa pra gente não ficar sem nada no jornal. Tem entrevistados que a gente marca. Olha, fulano e tal, a gente vai marcar com você, vai gravar com você, vai ser tal outra. Daqui a pouco, sabe o que é que acontece? A abençoado liga. Olha, não vai dar mais não. Eita! A gente chama de quê? Pauta caiu. Aquela pauta que estava toda lindinha. Que é uma cadeia, né? Que uma pessoa deixa e tudo organizado. Tudo organizado. E o que é que acontece pra a gente não vivencia isso aqui na Locast com o pessoal, quando convidado de marca um terror, que a gente deixa a sala toda organizadinha aqui. Acontece. Imagina quando a gente sabe que a gente tem que exibir um jornal lá. Acho que é uma das partes mais difíceis, porque existe também a questão de se frontear o jornalista, sabe? Em relação a não ter tanto. E eu acho que não levar a sério. Eu acho que isso também é uma das partes mais importantes. E se eu falei do trabalho, eu falo em relação, de forma geral, ao jornalista, quando não dá valor. Você só tem a informação porque uma pessoa apurou com responsabilidade para você ouvir uma resposta concreta. Uma outra coisa também que eu acho um pouquinho difícil e chata é o furo de reportagem. Um exemplo, estamos aqui, mas a emissora A ou B está dando um assunto e você não tem da emissora C esse assunto. Poxa, perdi aquela história, né? A gente fica com um coraçãozinho pequeno, mas isso faz parte, né? Claro, vai ter dias que a gente vai sair na frente, vai ter outros dias que a gente não vai sair. Mas assim, eu acho que isso envolve a questão mais difícil, assim, que na verdade é mais estrutural. Tu entende? É estrutural. Mas assim, é muito bom viver o jornalismo. Eu sou muito feliz. Coisa linda. Terceira pergunta. Qual foi a entrevista que mais te marcou até hoje? Poxa. Pensa aí. Veja, eu tô na rua, eu vou pra rua desde o tempo de estagiária. Faz tempinho. É um tempinho. E eu fui pra rua
Beijo, Juliana Oliveira. Isso aqui eu tenho que agradecer, gente. Tem gente aqui atrás nos assistindo, porque ela me formou uma jornalista com muitos pés no chão. Ela me chamou e disse assim, 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 assim. Inclusive, quando a gente tava vindo, a gente veio junta pra cá. E nessa vinda, eu tava relembrando a ela os nossos primeiros momentos, sabe, juntas, no jornalismo enquanto estagiária. Veja, eu era estagiária e nas minhas férias eu trabalhava de manhã, viu? Pegava de 6 da manhã, 7 às 1 da manhã. Aliás, 7 da manhã às 1 da tarde. E quando, Marcela, eu chegava no meu período de férias, eu chamava sempre a minha chefe e dizia assim, eu posso ir para a rua de tarde para eu aprender? E a minha chefe disse, pode. Aí o que é que acontece? Quando eu estava de férias, na verdade eu era de tarde, aí eu vinha de manhã, eu troquei. São as coisas, né? Eu ficava de 7 às 1 com Juliana de manhã e de tarde, de 2 às 8, eu começava a minha jornada no Sistema Jornal de Comércio de Comunicação, TV Jornal. E aí a gente saiu muito pra rua. Mas um que me chocou até hoje, assim, me bateu aquele, sabe, aquela emoção no peito. Foi quando a gente foi entrevistar. Eu não me recordo o nome dela, mas eu me recordo que eu fui e falei com ela. Foi a respeito de um desabamento que teve diante de muita chuva em Jardim Monte Verde. Juliana foi como repórter e eu como aprendiz. E Juliana disse assim, faz uma pergunta a ela, Suzy. E eu peguei, fui e fiz a pergunta. Como é que a senhora se sente diante desse cenário? Vendo que seu filho faleceu aqui, sua nora faleceu aqui e sua netinha. Ela respondeu com lágrimas. Eu me lembro muito bem desse dia. E ela, com o coração todo triste, ela disse, eu tenho que superar e tenho que cobrar justiça por eles. Então aquilo me tocou. Eu choraria junto com ela, eu acho. Imagina você tá lá, entrevistando, você falando, ela falando, e você sentir a dor dela naquele momento. É muito difícil. Muito pesado. E fora isso, tem outras ocasiões assim que nos faz com que a gente lembre com carinho de vivências que a gente viveu, né? Veja, eu entrevistei a mãe de Amanda Vanessa, acho que vocês conhecem aquela cantora gospel, né? Inclusive da Assembleia de Deus, no qual eu também faço parte, e ela teve aquele acidente, ela, né, hoje está numa cama, está acamada, creio muito no milagre dela, mas aquela mãe chorou por muito tempo, e eu tive que entrevistar aquela mãe antes de ir para o ar. Um outro caso também que me chamou muito a atenção e que a gente deu com exclusividade em nosso programa foi falar com a família de um homem que ele tinha tudo em São Paulo, tinha uma família espetacular. Ele veio para cá, o filho dele trouxe ele para cá e ele próprio assassinou o próprio pai. O filho assassinou o próprio pai. E eu tive que entrevistar, são matérias assim, que talvez para vocês soe sensacionalista. Não é, e já digo isso que não é. A gente não trata sensacionalismo. A gente fala muito sobre a insegurança, que hoje em dia no nosso governo, né, a gente sente a falta disso. Porque de janeiro para cá, o quanto de homicídio cresceu e de feminicídio. A gente precisa pautar isso. São pautas importantíssimas que a gente deve, com certeza, segurança pública. Por isso que eu digo, a segurança hoje é o nosso primordial. É segurança e saúde. Eu já estou cansada de ouvir pessoas pedindo leitos de hospitais para pessoas que estão acamadas, leitos de cirurgia, UTIs. Gente, a gente está em que governo? É um governo. A gente tem que entender, tem que pensar bem quem votar. Porque isso a gente já entra aí na questão da democracia. O jornalismo ele serve para isso. Ser imparcial, ele mostra a realidade. Se está fazendo ou se não está. A nossa prestação de serviço é com o povo. Mas recapitulando a pergunta, voltando para a pergunta, o que mais chocou é isso, é entrevistar essas pessoas, se colocar no lugar delas.
São tantas vivências, mas ainda que mais me chocou foi a mãezinha do Jardim Monte Verde. É porque você entra em contato com muitas histórias, né? Muitas, diariamente. É um exercício de empatia, essa Sim. profissão, eu imagino. Quarta pergunta. Tem alguma matéria que você gostaria de fazer novamente? Eu posso te dizer que não dessa, né? Sofrimento, mas gosto de fazer matéria que... Deixa eu pensar na resposta mais bonitinha para os meus ouvintes aí, telespectadores também, entender. O que eu hoje, atualmente, eu sou de polícia, como eu falei a você. Sim. Então eu gosto tanto de dar uma notícia de que aquela pessoa que cometeu um fato, um crime de uma pessoa extremamente que não é boa de sociedade, eu gosto de noticiar que aquela pessoa está atrás das grades. Que a justiça foi Eu feita, gosto né? que a justiça foi feita. Porque enquanto muita gente chora, porque a pessoa não está ali, né? Viva. Muitos casos de feminicídio, como eu disse, mulheres inteligentíssimas, pessoas maravilhosas, que a gente só ouve relatos da família, uma boa moça, uma boa isso, já dei conselho, não me seguiu, enfim. Mas essa no caso, a família sofre, porque foi vítima de um crime. E pra gente o que é bom, eu dar uma notícia dessa, de que a justiça foi feita. Não que eu queria que isso acontecesse, eu queria um país seguro, um Pernambuco seguro. Mas se isso acontece, o meu maior desejo sempre de trazer matérias é mostrar à sociedade que a justiça foi feita. Eu acho que isso é o meu dever enquanto, né, produtora de polícia, é fazer, né, dar vez e voz às pessoas que não têm justiça e lutar por justiça por aquelas que infelizmente não podem nem pedir mais por justiça. É isso. Então, pessoal, finalizamos as perguntas do Instagram. E para finalizar o nosso episódio, a gente queria pedir que você passasse uma mensagem para a juventude que se interessa por jornalismo, né? Para essa nova geração que está surgindo aí, para os nossos espectadores do Elocast, nossas crianças e nossos adolescentes que estão assistindo esse vídeo e provavelmente entrando em contato com essa profissão, Perfeito. né? E talvez desperte aí um interesse por essa área de conhecimento. Vale a pena demais. Se o compromisso que você quer com a sociedade seja cobrar justiça, cobrar pronunciamento, ir atrás, ir em busca e prestar serviço, você que está aí ouvindo, que deseja ser jornalista, apresentador, né, repórter de rua, dar vez e voz às pessoas, o principal é seguir, né, as diretrizes jornalísticas, né, estudar muito, né, se formar, né, ser uma boa pessoa, um bom cidadão, e o mais você vai conseguindo na vivência diariamente. O que é importante, Marcela, é o que eu sempre digo: jornalismo é amor. É você se colocar no lugar de outras pessoas. É você deixar a sua dor de lado e cuidar da dor dos outros. Que essa é realmente a prestação de serviço. Se é prestação de serviço e você quer fazer e dar o seu melhor para aquelas pessoas, você está no lugar certo. Então, se você quer e deseja, né, ingressar, né, no jornalismo, aí estão as dicas. Muito obrigada, Suziane, por toda a sua contribuição para o nosso canal, para o nosso projeto. Foi um prazer. Foi um episódio muito enriquecedor e a gente agradece muito pelo seu tempo e pela sua presença. Foi um prazer. É isso, pessoal. Segue o Elocast em todas as redes sociais e fica ligado para os próximos episódios. Agora